que está sendo utilizada por um paciente estável, muitas vezes com uma enfermidade crônica. Isso quer dizer que nós podemos desocupar os leitos, viabilizar, para que esses leitos tenham uma rotatividade maior e a gente pode tirar os pacientes do hospital. E deshospitalizar, como foi muito bem dito aqui, e muito bem falado várias vezes, que você pode fazer de diversas maneiras. Eu não vou repetir, porque se tudo que eu for falar agora já foi dito e com muita sabedoria e com muita experiência dos palestrantes. O objetivo, né, dessa minha presença aqui é falar um pouquinho da história da deshospitalização e a história da minha vida. Por que eu coloquei os dois juntos? A história da deshospitalização porque fizeram uma linha do tempo quando nós fizemos 25 anos e eu percebi que eu estou na linha do tempo da deshospitalização e isso me deixou feliz e ao mesmo tempo um pouco triste por causa da idade, né? Bom, então a linha do tempo da deshospitalização ou do home care, ela é muito confusa. Deixa eu tirar. Eu queria o microfone para andar, não posso ficar presa assim. Bom, então a linha do tempo da deshospitalização, né, como eu estava falando, é muito confusa e passível a diferentes interpretações. Por isso que eu tomei a liberdade de iniciar, no caso, hoje, aqui falando para vocês, já o nosso, falando sobre do passado, mas a partir do século XX. Obrigada. Bom, vocês podem ver que em 1912 a 1920 surge o primeiro programa com as enfermeiras da Cruz Vermelha e no auge, né, do programa, quando teve 2.100 serviços da Cruz Vermelha. Aí, continuando em 1912 a 1920, nos Estados Unidos, a Metropolitan Life começa com o primeiro programa, um plano de saúde a pagar os cuidados administrado por uma empresa de home care. Então, isso começou nos Estados Unidos, com a Metropolitan Life, depois expandiu nos Estados Unidos, Canadá, e começou a crescer. Ainda em 22, nos Estados Unidos, o primeiro relatório anual de 12 enfermeiras da saúde pública, com 22.117 visitas domiciliares. Em 1922, continuando aqui no Brasil, começa então a escola de enfermagem, a escola de enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública do Rio de Janeiro, a enfermagem como profissão. E a primeira turma teve 14 alunas, depois em 1926, com o nome de Escola Ana Nélia. Continuando, 25 até 1929, cuidados médicos baseados em domicílio declinam. Por quê? A centralização de pacientes em hospitais, quer dizer, menos pacientes enfermos em suas residências e que necessitassem de cuidados profissionais de uma enfermeira visitante. A Cruz Vermelha e a Metropolitan Life encerram seus serviços de enfermeiros visitantes. Nessa mesma época eu nasci, só que eu não vou dizer o ano. 1955 a 1964, o home care nasce nos Estados Unidos, com custos hospitalares para planos de saúde, patologias crônicas e crescimentos, principalmente da terceira idade. Isso aí mostra realmente a pessoa. Desculpa. Mostra que precisa do leito, né? Senhor, você está com as suas horas contadas. Estou tão grave assim, doutor? Não, é porque necessitamos da sua cama. Em 1961, é fundada uma empresa já de home care. 1961 nos Estados Unidos, vamos acompanhando a linha do tempo. Bom, e a minha inspiração, em 1961 eu já estava, né, me inspirando, né, para a profissão de enfermeira. Eu sempre coloco o nome da minha mãe, que foi a minha grande inspiração para ser enfermeira. Ela era enfermeira e quando ela ia trabalhar, eu era criança, ela trabalhava, me levava para o hospital
porque no dia seguinte ela precisava me levar ao médico, sei lá, fazer o quê, e ela me levava. E eu ficava olhando o trabalho da enfermeira. E naquela época, criança ainda, eu já dizia que eu seria enfermeira. Em 1966, Roberto Luiz Caires se graduou em Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro. E eu coloquei isso daí para dizer que foi assim, conheci o grande amor da minha vida, que morava numa cidade interior, São Paulo, muito longe, porque não tinha praia. Em 1968, no Brasil, o serviço de atendimento domiciliar está restrito às áreas da vigilância epidemiológica materna infantil. O Hospital Público Estadual de São Paulo inicia atividade de visitação a domicílio em 1968. Estamos aumentando. 68 começou São Paulo. 69 eu me graduei de enfermeira pela Escola de Enfermagem Luiza de Marilac, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mas eu gostaria de colocar para vocês que eu estudei na Ananelli. Eu entrei na Ananelli quando eu fui fazer enfermagem, porque minha mãe queria que eu me formasse na Ananelli, né? Ela era enfermeira e a Ananelli era um must. Só que eu não aguentei o regime. 3 meses eu caí fora, porque eu usava roupa até aqui, manga até aqui, vestido comprido, e eu carioca, cheia de vida, imagina se eu ia aguentar aquilo. Caí fora, não era minha praia. Fui para Marilac, que só tinham 2 escolas de enfermagem na época no Rio de Janeiro, a Ananelli e a Luiza de Marilac. 1970 a 1979, nos Estados Unidos, o home care começa a ser visto pelos gestores de planos de saúde e como uma ferramenta para redução de custo e uma alternativa para internação hospitalar. Quer dizer que 70, 79, né? Vamos lá, linha do tempo. 71, eu me casei e vim cair aqui em Rio Preto. E eu já tive contato com home care. Mas o mais importante, em 1971, quando eu me casei, vim para cá, o Dr. Braga descobriu que eu era enfermeira. Quando eu me formei, o Kaiser falou: você não vai trabalhar, você vai ser, né, vamos casar, vamos para Rio Preto, você não vai, imagina. O Dr. Braga descobriu que eu era enfermeira, me ligou e falou: como você é uma enfermeira em Rio Preto e escondida? Eu quero que você venha falar comigo. Aí eu fui lá falar com ele. Ele estava sentado numa maca, verde, como sempre, com roupa de centro cirúrgico, com as perninhas penduradas na maca, e falou: você quer trabalhar aqui comigo? Aí eu falei: eu quero. Ele falou: só que você vai trabalhar 24 horas, não vai ter folga. 24 horas, eu estou precisando de uma enfermeira, não tem nenhuma enfermeira, isso aqui está uma bagunça, e eu preciso de uma enfermeira. 24 horas. E eu aceitei o desafio. Trabalhei mesmo quase 24 horas de enfermeira. 1986, é fundada no Rio de Janeiro a Geriátrica Home Care, a primeira agência de home care do Brasil. Começou atuando com exclusividade para o plano da saúde a 1986. Em 1976, era fundada a CENE em Rio Preto. E esse nome CENE, para quem não sabe, chama Centro de Enfermagem Especializada. É fundada então a CENE, que depois ela viria a ser a Home Care CENE Hospitalar, que hoje é um grupo. Motivação. Eles fizeram para mim, na linha do tempo, olha, foi em 1986, ninguém falava em home care, era muito difícil, e nós começamos o home care lá no hospital, no meu período de trabalho, porque fazendo isso gratuitamente para os amigos, para as pessoas que necessitavam de uma assistência domiciliar, uma assistência continuada após a alta do paciente. Então nós começamos a desenvolver isso. E aí fomos automaticamente descobrindo esse nicho de mercado de trabalho e começamos a criar o centro de enfermagem e criar esse centro de enfermagem para que a gente pudesse fazer a coisa muito certa, porque você simplesmente indicando tinha problemas de erros, problemas de pessoas não preparadas, e não tinha material na época, não tinha ambulância, não tinha uma loja somente de materiais na cidade, precisava que realmente a coisa ficasse um pouco mais profissionalizasse.
Bom, o desafio da montagem da primeira equipe, as dificuldades da logística, e o que nós fizemos nessa época foi muita divulgação, saindo fazendo divulgação, que seria um home care. Naquela época, 1986, falar em deshospitalização, vocês imaginam que seria realmente um mito, ninguém acreditava. Mas ainda bem que algumas pessoas acreditaram. E a gente começou a montar uma equipe de colaboradores que nós temos hoje, inclusive alguns deles aqui ainda presentes aqui conosco, estão conosco até hoje, a fazer home care para aqueles pacientes, inicialmente somente particulares, pessoas que precisavam, e nós começamos a fazer isso. Mas não tinha como entregar. Então, ali da escritura, nós entregávamos com carroceiro. A gente não sou muito disso aqui. Era carroceiro mesmo, tinha um carroceiro que ficava ali na coisa, o carroceiro ia lá, encostava na empresa, botava a cama em cima e o carroceiro levava. Eu não tenho medo de falar não, porque foi uma experiência muito legal. Sacoleiros aí, nós fizemos sacoleiros, é o seguinte, eu e a Marlene ia para São Paulo, de ônibus, naquela época a gente andava só de ônibus, porque não tinha essa facilidade de avião, fazíamos as compras nas feiras, trazer o material para a gente poder oferecer para os nossos clientes com preço, com custo mais reduzido. E essa história ali do primeiro celular, gente, foi interessante, eu gosto de contar, porque nós não tínhamos nenhuma credibilidade. A gente saía fazendo palestras, falando o que era, como poderia levar o paciente para casa, os procedimentos que poderiam ser feitos. E para dar credibilidade, a gente chegou a fazer uma brincadeira com o celular. Cadê a Marlene? Se ela está aí, ela deve lembrar. Durante a palestra, eu tinha aquele tijolão, que saiu aquele tijolão, eu botei na cintura. E aí, durante a palestra, eu convidei a Marlene do lado de fora, telefonou para tocar, para as pessoas verem que eu tinha um celular, para dar credibilidade. Ela tocou, eu atendi, agora eu não posso falar que eu estou dando uma aula. Para ver se nós temos celulares, né, gente? É isso aí. Alguns exemplos, eu gosto de dar esses pequenos exemplos para vocês saberem que não foi muito fácil, não. Foi muito difícil. Porque eu trabalhava na beneficência com o Dr. Braille, que me consumia 24 horas. Eu tive 4 filhos, marido, e fiz aí da faculdade de filosofia aqui, acabei fazendo porque me convidaram para ir para a faculdade. Eu falei, não, precisa ter pedagogia, ainda fiz pedagogia e foi complicado. Mas esse telefonema eu gosto de mencionar, não vou falar o nome do médico, porque é uma pessoa muito conhecida da cidade, mas que eu tenho um respeito muito grande por ele, um carinho, porque ele também deu um grande impulso para a gente no home care na época, e ele trabalhava, um médico lá da Santa Casa, e ele falou assim para mim, eu quero dar paciente para você, mas eu quero saber quem vai, é você que vai estar na frente? Eu falei, sou eu. Naquela época era eu que ia nas casas, junto com a equipe, fazer esse trabalho. É você? Eu falei, sou eu. Então tá bom. Então eu estava no supermercado, 10 horas da noite, 8, 9, não, ela não fechava mais cedo, você que era quase na hora de fechar. E o carrinho lotado, não tinha nada em casa, faltando as coisas, meu carrinho cheio. Esse médico me ligou e falou assim, senhor, eu quero que você venha aqui agora. Eu falei, mas agora eu não posso. Não, mas você precisa vir aqui agora. Eu tive lá, o meu carrinho estava cheio, eu ia pro caixa, deixei o carrinho, fui lá, cheguei em casa com mão vazia, mas fui lá para cumprir realmente o que eu tinha prometido. Sou eu vou, estou junto e realmente foi essa uma coisa que marcou muito a minha vida, porque eu falei, nossa, isso é complicado. Falar para vocês das ambulâncias, na época não tinha tantas ambulâncias em Rio Preto, e para você montar uma estrutura de home care em São José do Rio Preto, uma deshospitalização, porque a gente fazia muito atendimento também, assistência, fazia tudo isso, atendimento pontual, não tinha ambulância para fazer essa remoção do hospital para casa e da casa para o hospital, e aí eu vi num jornal, estava lá uma ambulância sucateada de Neves Paulista, na cidade de Neves Paulista, e estava no pátio, e eu fui lá, entrei na concorrência lá, compramos a ambulância, era uma caravana bem velhinha, a gente deu uma giradinha nela, para atender os nossos pacientes
só do transporte do hospital para casa e vice-versa. Só que essa ambulância começou a ser chamada para fazer remoção na cidade, e aí nós tivemos que comprar outras ambulâncias, porque ela começou a fazer e surgiu um novo negócio de trabalho. Em 1992, são fundadas, é fundada na Pronep, no Rio de Janeiro, e a Dalvem, em São Paulo. Isso aí através de pesquisa. Em 1993, o nosso primeiro paciente VIP. Quando eu coloco o paciente VIP, que era uma pessoa muito influente na cidade, ministro, chegou a ser ministro da família, tinha um ministro na família, um acidente de família, e aí a pessoa chegou para mim e falou assim: eu quero o que você tiver de melhor, porque eu não vou estar aqui cuidando do meu paciente, estou confiando para vocês. Então foi o primeiro momento que nós começamos a olhar isso assim com outro lado mais propriamente dito financeiro, porque até então a gente fazia muito doméstico o trabalho. Foi o primeiro momento que nós começamos a olhar para esse lado financeiro, de como vamos fazer para atender muito bem, mas também saber cobrar aquilo que estava sendo oferecido. E nesse momento, o atendimento foi em 1993, o atendimento do home care, ele, para pacientes particulares, amplia a visibilidade do sênior, porque essa família que nós cuidamos foi assim boa. Tivemos muitos outros pacientes, muitas recomendações, porque eles gostaram muito do serviço. Em 1994, é fundada a Home Doctor em São Paulo, e em 1994, a nossa primeira UTI imóvel, que todo mundo falava a besta da Sueli. Qualquer coisa, até o doutor Braille falava, chama a besta da Sueli. É verdade. Vamos lá. E essa besta, quando nós compramos, porque um paciente nosso disse assim, era paciente também, aí nós começamos a atender pacientes mais VIP, classe A, classe B, A, principalmente aqui na cidade, e aí um dos nossos clientes disse assim: mas como você tem uma caravana, um carro apertado, feio desse, compra um carro melhor. Quando nós compramos a besta, para atender os nossos pacientes também. Só que aí alguns médicos falaram: mas por que você não transforma numa UTI? Não tem UTI na cidade. Em 1994, monta uma UTI. Então, vamos montar uma UTI. Foi a hora que surgiu as UTIs da CN, e hoje nós temos as 17, 18 ambulâncias, nem sei quantas, já perdi uma conta. Em 1995 é fundada a BEMID, que é a Associação das Empresas de Medicina Domiciliar. 95, e em 96 é criado o NAD, que é o Núcleo de Assistência Domiciliar, do HC de São Paulo, também através de pesquisa de gente. E em 1995, o primeiro cadastramento com a Fundação SESC, que foi o nosso primeiro cliente de operadora, e que eles nos ensinaram muitas coisas. Eles vieram para cá, a gente fazia as coisas um pouco meio doméstico, já tinham a parte administrativa, mas foi a hora que nós aprendemos bastante. E que podemos dizer que foi assim, nos possibilitou um crescimento enorme nesse serviço, nessa área. E aí a gente tem ali, nós colocamos aqui, colocamos o Kaiser ali, como foi o nosso primeiro médico que deu o suporte, que nos ajudou a realizar tudo isso que é hoje. E a história do Kaiser tem assim, algumas histórias interessantes, porque ele tinha uma vida muito aplicada, operava de manhã, à tarde tinha consultório, e me ajudava também nas remoções, porque de repente com uma besta, com aquela coisa toda, muitas remoções. E aí, uma vez ele precisou visitar um dos nossos pacientes que começou a passar mal em casa, até então a gente não tinha um suporte médico, era ele que fazia para nós. E quando ele foi ver um paciente, era um paciente dele, e ele ficou muito chateado, muito bravo comigo, e falou: não vou mais. Porque a paciente, quando ele chegou lá, o paciente falou: doutor Caio, o senhor é aqui, ele ficou explicando aqui. Foi, não fala, me deu uma comida. Bom, e sempre falava para mim os conselhos da teimosia, né? Para com isso, você não precisa disso, vamos parar,
não é para você continuar. Eu falei, não, nós vamos continuar, porque isso aí é o futuro, eu quero continuar. Em 1998 foi o primeiro simpósio brasileiro de assistência domiciliar. Confere a cidade, esse mesmo. Quando aconteceu em 1998, nós aqui em Rio Preto começamos o APH. E foi essa uma história rápida da APH. Por que nós fizemos APH aqui? Nunca tive nenhuma intenção de fazer APH. É que veio para cá uma empresa de Ribeirão Preto, me pediu para ajudar a montar as ambulâncias, eu ajudei. Bom, não sei, uma das sócias passou mal, ficou doente, me chamaram para ser sócia, eu fui sócia, chamava Via Média, era de Ribeirão, só que essa empresa deu problema, quebrou, faliu, eles foram embora, levaram as ambulâncias, só que tinha vendido na cidade, em meu nome, pelo fato de eu ser de Rio Preto, vários clientes anual e que com assistência de APH anual. E se eu não tive, eu tinha as ambulâncias, se eu não tomasse uma providência, eu ia ficar um carão desse tamanho. Então resolvemos montar uma APH com as nossas ambulâncias. Foi a equipe que estava lá, começamos uma APH com R$3.000, pagando para trabalhar, e os médicos que estavam lá, todos me ajudaram. A equipe, irmãos meus trabalharam, motorista de graça, todo mundo ajudando, mas nós conseguimos manter e hoje em dia nossa PH funciona super bem, graças a Deus. 2002, o início da expansão do home care para outras regiões, foi quando fomos para Araçatuba e outras cidades, mas em Araçatuba nós também temos uma história rápida para contar para vocês. Quando nós, uma das nossas operadoras de saúde tinha um paciente muito importante da cidade, um juiz de direito, que precisava do home care, perguntou se a gente aceitaria ir para lá. Foi a primeira expansão. Eu disse que sim, sem nenhuma estrutura, fomos para lá, a gente pagava para trabalhar, porque ia para lá para trocar uma sonda, ia para lá para uma loucura. Mas assim mesmo nós fomos e foi realmente o primeiro passo para a expansão em outras cidades. E é uma história que a Edna conta em Santa Catarina, que virou atração turística, um paciente que nós montamos uma estrutura de alta complexidade lá. E muitos equipamentos que nós levamos não tinha na cidade e virou uma atração turística. As pessoas iam lá para conhecer o que tinha dentro da casa do paciente, como a gente já estava bem adiantado nessa parte de materiais e medicamentos. Em 2003, criado o Núcleo Nacional das Empresas de Serviço de Atenção Domiciliar, presente conosco, Luiz, e finalidade contribuir para o fortalecimento do home care no Brasil. 2005, início da profissionalização das empresas, do grupo, e eu falo isso, que praga de mãe pega. O Kelvin entra para o corpo de colaboradores da administração do grupo, e eu falo que praga pega porque ele terminou a faculdade, ele falou que não queria vir para Rio Preto, que ele ia embora para São Paulo, que ele queria ir para onde, não sei para onde, e eu fiz uma praga que ele não conseguiu nada do que ele queria, e ele veio para cá. E aí começaram as ferramentas online, que até então elas eram escassas dentro da empresa, tinha um computador, ele chegou e fez isso tudo que vocês estão vendo hoje, revolucionou. Então, olha, muitas participações em feiras, as pessoas participam em feiras, tentando, desde aquela época, mostrar que realmente a utilização de leito, você tirar o paciente do hospital, deixar o leito livre para que você possa ter um rodízio, é muito mais vantajoso para o hospital e para o médico, porque ele vai operar mais, ele vai ter mais leito, é melhor para todo mundo. E para o paciente que fica no conforto da sua casa. 2006, entra a NDC 11, com as regras de funcionamento dos serviços da saúde que prestam atenção domiciliar, a humanização com segurança. Gente, sempre foi o nosso foco principal. Sempre. Humanização e segurança. E atendimento de qualidade. Treinamento de equipe, trabalho de equipe. Nós tivemos alguns problemas quando surgiu as cooperativas, que a gente podia ter um acesso muito próximo dos nossos colaboradores. Mas sempre foi o nosso foco principal. Eu gostaria de estar mostrando um pouco para vocês. Mariana é nossa primeira filha. Ela conta hoje com 28 anos. Nasceu no parto normal.
tá? Assistido por mim. Houve-se, nós não sabemos o que foi que realmente aconteceu, um acidente que evoluiu para esse quadro de PC. Hoje ela é uma criança PC. E até que há 9 anos, mais ou menos de 9 a 10 anos atrás, a Mariana teve uma infecção, um quadro de pneumonia, né, muito grave, e ela precisou ser entubada. E após 3 ou 4 meses de UTI no hospital, nós viemos a ter a conhecer, a ver o que realmente era nós não sabíamos, o home care. Conhecíamos a CN desse jeito, de curativos de trabalho em casa, mas não como um home care. De repente chega um caminhão com cama, com aparelhos, com enfermagem, fisioterapia, nutricionista. Mariana é nossa primeira filha, ela conta hoje com 28 anos. Nasceu de parto normal, tá? Assistido por mim. Houve-se, nós não sabemos o que foi que realmente aconteceu, um acidente que evoluiu para esse quadro de PC. Hoje ela é uma criança PC. E até que há 9 anos, mais ou menos de 9 a 10 anos atrás, a Mariana teve uma infecção, um quadro de pneumonia, né, muito grave, e ela precisou ser entubada. E após 3 ou 4 meses de UTI no hospital, nós viemos a ter a conhecer, a ver o que realmente era, que nós não sabíamos, o home care. Conhecíamos a CN desse jeito, de curativos de trabalho em casa, mas não como um home care. De repente chega um caminhão com cama, com aparelhos, com enfermagem, fisioterapia, nutricionista, tudo isso. Então, muita gente não conhece, tá, esse tipo de trabalho. Existe esse feedback de quando acontece um problema, solucionou, tá legal, como é que tá a Mariana? Então, existe. Isso também é muito importante no home care. É esse pai bola de profissionais e família. Então, isso nós temos. Então, toda essa equipe passa para a gente essa publicidade. Então, para a gente, isso se torna como se fossem os nossos anjos, né? E a gente sabe que a gente tem alguém na hora ali que vai precisar, ou mesmo vai socorrer, vai nos ajudar. Então, isso nos tranquiliza. E nós agradecemos agradecemos assim, de ter conhecido, de ter tido embora muitas dificuldades, muita correria, e nós aceitamos, e da CN está fazendo esse trabalho com a gente. E optei pela CN por ver os profissionais, a qualidade dos serviços que são feitos aqui, eu encontrei aqui uma tranquilidade em deixar aqui a minha mãe. Minha mãe está com 95 anos, precisa de enfermagem 24 horas por dia, e aqui foi o único lugar que me deu a oportunidade de vir ver a minha mãe a qualquer hora que eu quiser. Aqui eu não tenho, lógico que eu não posso vir depois das 8, 9 horas da noite, mas das 8 da manhã às 8 da noite eu tenho total liberdade de estar aqui com a minha mãe quanto tempo eu quiser, e tudo aqui é aberto, tudo aqui é transparente. Você sabe como são tratados todos os outros doentes que estão aqui, as outras senhoras e senhores acamados. Isso me deu muita tranquilidade. Eu acredito que aqui é uma extensão da minha casa também. E principalmente, dão toda a qualidade de vida que minha mãe precisa. A gente tem com a CN um serviço de atendimento ambulatorial. Junto com o atendimento ambulatorial, a gente também tem a prestação de serviço de área protegida, que são para aqueles casos emergenciais, quando o cliente ou ele está passando por uma situação mais grave, que necessita de um apoio, uma remoção rápida. No dia a dia a gente atende desde aferir uma pressão de um cliente até o mais grave, que é
cliente ter uma parada cardíaca, né? Ou ter uma queda de uma escada rolante, ou uma queda no piso. Então tem vários tipos de atendimento. O Grupo Sênior, ele, como nosso parceiro, ele atende e com certeza está inserido dentro daquilo que a gente tem como cultura e de como atender bem o nosso cliente final. Uma das causas que eu uso a Mentor hoje é pela segurança e pela credibilidade que ela dá, até pela marca Johnson que fica atrás, tá? E eu conheço a marca aqui, conheço em congressos que eu vou fora também, então é uma marca, além de respeitada, ela dá essa segurança pra gente. A gente disse que você vê hoje vários casos de marcas que acabam causando problemas para o paciente e, assim, indiretamente acaba causando problema para o médico também. Então é uma marca que, assim, basicamente é uma marca segura para a gente, né? Que você confia. Um dado muito importante quando você vai fazer a escolha da prótese é você ter segurança que a empresa vai te dar um acompanhamento após a colocação do implante. Porque você sabe que você vai ter um paciente no consultório por muitos anos, e uma vez que você colocou o implante, você se torna responsável por esse paciente, então você precisa ter uma credibilidade da empresa, precisa ter uma confiabilidade, um bom relacionamento com a empresa. A Mentor oferece todas essas qualidades. A Mentor é uma empresa extremamente segura, extremamente confiável, que segue padrões de qualidades internacionais, e isso dá para qualquer cirurgião muita segurança ao indicar o seu implante. Meu nome é José Luiz Cruvinel, tenho 86 anos, estou novinho, estou começando agora. Sou cliente da Sênior, com muito prazer. É aqui eu encontro tudo que eu preciso. Já comprei cama, comprei 2 camas, comprei cadeira de roda, comprei cadeira de banho, fralda, eu comprei bastante fralda. É o que eu mais compro, é fralda. É só ligar para o médico, vai na hora, vai enfermeira, médico, o que precisar ele vai e atende. Eu gosto muito da Sênior, porque a Sênior é tudo amigo. Eu podendo vir aqui, eu venho. E é muito bom mesmo. Quem quer lá falar? Teve assim uma mistura um pouco e falou um pouco do grupo. O filme estava junto, mas foi bom que até vocês conheceram um pouco mais, porque além a Sênior, além dela ter a prestação de serviço, toda a parte de assistência, né, e atendimento domiciliar, com home care, gerenciamento de doença crônica, pontual, nós temos também outras colunas que a gente chama dentro da empresa, que é o varejo, que a gente tem as lojas com varejo, tem a distribuição, treinamento, temos o hospital de transição, e etc. Então deu uma misturada. E então, nós já estamos em 2008, né, com a aventura das Bauru, Campinas, que foi em 2008,
Antes de encerrarmos oficialmente o simpósio, nós temos algumas considerações finais. Vou tomar mais alguns minutinhos só apenas, prometo. Para que este sonho fosse possível de realizar, esse sonho pela primeira vez, realizar um simpósio internacional de deshospitalização no interior do estado de São Paulo, aqui em São José do Rio Preto, deixando assim o nome do Grupo CN cravado na história do município e região. Para que tudo isso fosse possível, a participação de todos vocês foi fundamental e também a participação, a colaboração dos patrocinadores. Sem eles, nada disso teria sido possível. Por isso, o Grupo CN agradece a todos e às empresas parceiras, White Martins, Coloplast, Sanofi, HB Saúde, Imobiliária Vivendas, Danone, Vitalware, Unimed Rio Preto, Raga Distribuidora, Lumiar, MSD, Rioquímica, Senhor Computador e Jaguaribe. A gente espera que nestes 2 dias de evento todos tenham aproveitado bastante, tenham gostado dos debates, das palestras e discussões. E que tudo isso, de imediato, já sirva como uma reflexão. Desejamos que a partir de agora as palavras deshospitalização e otimização de leitos estejam cada vez mais presentes no dia a dia. Entendendo a hospitalização proposta pelo CNI comemorou 30 anos. Quem foi sempre em primeiro lugar, bem-estar e a qualidade de vida do paciente, que antes de ser o paciente é um humano como nós, e precisa de exame e amor. Foi uma honra com todos eles e procurar servir a convidar